Senhor tem me direcionado neste texto, por conta deste culto, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A leitura vai ser um pouco extensa e eu peço para você acompanhar. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E no lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como este mudo o cordeiro diante de ti, dos que estosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, Filipe diz: Rogo-te, de que diz isto? Será o profeta, de si mesmo ou de alguém outro? E então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Vou ler de novo para finalizar a nossa leitura nesse versículo 35. E então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Se você crê nessa palavra, sente-se no seu lugar glorificando ao Senhor. Ele é merecedor de toda honra e toda glória nesta casa. Atos dos Apóstolos é uma continuação, a qual o doutor Lucas está expressando a Teófilo. No Evangelho de Lucas, a intenção é contar a história de Jesus, seus feitos, seus milagres. Mas em Atos dos Apóstolos, a intenção é demonstrar o avanço da igreja por intermédio do Espírito Santo, atuando na vida daqueles que davam a liberdade e se entregavam a Cristo, corpo, alma e espírito. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos algumas particularidades que existem naqueles que se dispõem a servir o reino. Jesus vai ensinar muito aos seus discípulos, principalmente se tratando de parábolas, a importância de servir o reino dos céus. Quando nós lemos Mateus capítulo 25, Jesus está ensinando aos seus discípulos que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes se diferenciam das loucas,
porque carregam lamparinas acesas, mas azeite nas suas vasilhas. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é: para viver e servir o reino, é necessário entender que há um combustível, que há um preparo. Este preparo está naqueles que sabem da importância de servir. E o combustível está no azeite que carrega. E quando se fala de azeite na palavra, fala-se sobre a ação do Espírito Santo. É tão importante isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus vai dar a instrução aos seus discípulos depois de ressuscitado. E a instrução que Jesus dá aos seus discípulos é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus vai estar com seus discípulos 40 dias, instruindo, ensinando, dizendo a importância da missão que eles vão carregar. E a missão é: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus está dando essas instruções aos seus discípulos, Jesus sabia da perseguição que iria se acentuar para com eles. Jesus sabia das dificuldades que eles iriam encontrar. E quando eu falo discípulos, não estou falando apenas dos 11 que estavam lá, mas mais discípulos que durante a caminhada seguiram Jesus, aprenderam com Jesus. Jesus instruiu a todos eles: fiquem em Jerusalém. Jesus está determinando o lugar geograficamente. Não se ausentem, porque do alto vocês vão ser revestidos. A palavra poder no grego, no capítulo 1, é dunamis. E essa palavra significa revestimento, poder para cumprir uma missão. A tarefa não seria fácil, mas eles não estariam sozinhos. A tarefa seria desafiadora, mas maior seria aquele que estaria com eles. Quem? O Espírito Santo. E vocês conhecem o texto melhor do que eu, porque quando vem o Espírito Santo de uma forma de revestimento, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles são revestidos de poder, de uma tal maneira que diante dos olhares curiosos, que diante daqueles que estão na festa de Pentecoste, no último dia das semanas de celebração da colheita, quem está do lado de fora, quem está distante, olhando para aqueles 120, falando em outras línguas, cheios do poder do Espírito Santo, vai causar diversas reações no olhar dos curiosos. Uns olham e falam: é loucura. Outros olham e identificam as línguas que estão sendo faladas e dizem: mas não são galileus. Mas Pedro vai se levantar, cheio do Espírito Santo, revestidos de poder. E algo que eu aprendo aqui é que quem tem o revestimento do poder do Espírito recebe discernimento e sabedoria para lidar com as pressões e com os olhares. Pedro vai se levantar e vai dizer: o que vocês estão vendo acontecer aqui não é nenhuma loucura. O que está acontecendo aqui não é nenhum bêbado. O que está acontecendo aqui é a palavra do Senhor se cumprindo. Ai, oh glória! Joel profetizou que naqueles dias ele derramaria o Espírito sobre toda a carne. O que está acontecendo aqui é cumprimento da palavra dele, Jesus Cristo. É aqui que eu começo a entender como que funciona a pregação de um missionário. Começa com o público, começa com os olhares, mas termina com salvação. 3.000 almas levantam a mão e dizem: eu quero servir a este Jesus Cristo. O discurso que Pedro traz é um discurso cristocêntrico. Ele vai dizer para eles: o que está acontecendo aqui é palavra, cumprimento. E tem uma coisa que eu vou dizer para vocês: Jesus Cristo morreu, ressuscitou para dar vida a vocês.
Quando você percebe alguns capítulos de Atos dos Apóstolos, você começa a entender o porquê do revestimento de poder. Porque a maioria daqueles que vão anunciar a palavra, o evangelho, são homens simples, humildes. Pedro, João, os discípulos em sua maioria eram pescadores, homens iletrados, indoutos, não tiveram oportunidade de estudar nas melhores escolas rabínicas de sua época, mas cheios do Espírito Santo falavam com autoridade, cheios do Espírito Santo falavam, aleluia, a verdade com muita potência e resistência às pressões. Quando eu olho para esse texto e para a história da igreja, eu entendo uma coisa: a mensagem é pregada, Cristo é glorificado, Cristo é pregado, almas se rendem. Este é o evangelho, o verdadeiro evangelho que resgata, evangelho que traz aquele que não tinha perspectiva de vida, aquele que não tinha mais esperança, e traz para ele a luz da palavra, a oportunidade de entender que o melhor está com o Senhor Jesus. É por isso que nós entendemos a necessidade deles serem revestidos de poder, porque havia o sinédrio, havia aqueles judeus que haviam rejeitado Jesus, que vão se levantar com ira, que vão se levantar fervorosos, porque esses discípulos, esses apóstolos, esses homens que estavam anunciando Jesus, estão falando sobre aquele que eles crucificaram. Eles não queriam ouvir este nome. No capítulo 3, você percebe Pedro e João indo ao templo orar. E quando eles vão ao templo orar, quem é colocado à porta formosa todos os dias? Um aleijado. Ele olha para eles chegando e diz: me dê uma esmola, seja beneficiado através de mim. Só que Pedro vai olhar e vai dizer: a normalidade que você espera, que é o ouro e a prata, eu não tenho para te dar, mas tem algo que eu recebi, que eu tenho, eu vou te oferecer. Você não esperava por isso, mas eu vou dizer isso no nome do Senhor Jesus: levanta e anda. Porque, irmãos, a pregação, um missionário, quando abre a boca para pregar, para anunciar a Cristo, ele prega aos ouvidos e aos olhos. Quem ouve, vê, entende a profundidade, não apenas nas palavras, mas uma vida carregada de presença. Quando Pedro está dizendo isso, o coxo começa a se levantar. Pedro ajuda a levantar. Todos que estão perto veem o milagre acontecendo, se aproximam. O coxo entra do templo pulando, sai do templo pulando, e Pedro está aproveitando a oportunidade para pregar de novo. Porque Pedro me ensina uma coisa: quem é cheio do Espírito Santo, às vezes não precisa alguém chegar para dizer, tem uma oportunidade para falar. Não, o ambiente em que ele está, ele percebe a necessidade, a demanda, e ele atende. Sabe essa cura? Eu vou dizer para vocês, foi Jesus. O nome dele fez este coxo ser curado. No capítulo 4, eles estão presos por causa do milagre. E aí o sinédrio, que é a maior autoridade do tempo, da época, mais de 70 homens se reúnem para interrogar Pedro e João e perguntam: no nome de quem e na autoridade de quem vocês curaram aquele coxo? Porque para eles a pressão iria fazer com que os dois calassem, ficassem quietos e não mencionassem o nome de Jesus. Mas não tem, irmãos, não tem quem consiga parar o que começou em Cristo. Pedro vai olhar para eles e vai dizer: quer saber no nome de quem? Na autoridade de quem? Eu sei que vocês não querem ouvir este nome, mas eu vou dizer: no nome de Jesus Cristo Nazareno foi que o coxo foi curado. E ainda vou dizer mais para vocês entenderem: vocês o crucificou, mas ele ressuscitou.
dentre os mortos. Eu vejo alguém cheio do Espírito Santo que não cede à pressão, não cede à perseguição, não cede à afronta e olha para aqueles que querem o fazer calar, parar. Olha e fala: eu não vou parar, eu vou continuar falando o nome dele, eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando, porque algo que eu aprendo é que o apóstolo Paulo também vai aprender que o evangelho, quando alcança a vida, transforma a tal ponto de mudar o discurso da boca. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: porque, aleluia, o evangelho é poder para a salvação. Oh, glória a Deus. A minha oração nos nossos dias, nos desafios que temos, na rotina que temos, a minha oração é que em nossas vidas não falte a presença e o poder do Espírito para anunciarmos as virtudes do Senhor, para pregarmos. Eu não estou falando, irmãos, de uma boa oratória que você tem que ter. Isso com o tempo você vai estudar, vai se dedicar, mas algo que tem que ter no teu coração é a disponibilidade, a disposição de falar no nome dele, de anunciar o nome dele. E quem for olhar e quem for ouvir, testifica de que ele é nas nossas vidas, de que servimos ao Senhor em um mundo, em um tempo em que escândalos acontecem. Ainda há uma igreja, ainda há um povo que prega aos ouvidos, aos olhos e de Jesus Cristo Nazareno, ainda cura, ainda liberta, ainda salva. A minha oração é que nas nossas vidas não nos falte, aleluia, a alegria de falar e viver o evangelho, o prazer de dizer para o patrão, de dizer para a vizinha, de dizer para quem está do nosso lado: se você não conhece Jesus, deixa eu te apresentar. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o caminho, a verdade e a vida. Até o capítulo 7, você vai perceber, a igreja está avançando. Aqueles que foram revestidos de poder não estão paralisando por causa da perseguição, que está mais acentuada do que antes. Evangelizar nesses tempos seria uma tarefa difícil, assim como nos nossos dias. Os meios são outros, mas os desafios são os mesmos. Evangelizar nesse tempo seria muito difícil. Foi difícil porque você evangelizar para um grego, para ele o evangelho era uma loucura. Um grego abandonar suas divindades para adorar um único Senhor, esse Salvador, teria que trazer para eles algo que hoje nós entendemos que é a renúncia. Evangelizar para um romano, imagina um império romano poderoso, com as suas filosofias de vida, com os seus filósofos conhecidos. Equiparar o evangelho a qual homens simples e humildes estão pregando, com a potência que eles tinham, era o quê? Era fraco para eles. E para um judeu que não aceitou Jesus, era loucura. Loucura porque o Messias, que para eles não derrubou o império e que ainda morreu numa cruz. Imagina a dificuldade de evangelizar para este povo. Mas tinham homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, que aprenderam a aceitar os desafios, porque sabe daquilo que o Senhor orientou: ide e anunciai. Sempre vai ser desafiador, mas há um Deus, há um Senhor que nos ajuda, que nos levanta, que nos respalda, que nos orienta, que nos faz caminhar. Se a presença dele está na frente, oh glória! Se ele é a sua prioridade, uma coisa é certa: você vai chegar do outro lado, você vai cumprir a missão e o nome dele vai ser glorificado. Porque, irmãos, as respostas não estão em nós e nunca vai estar em nós, porque não é sobre nós, é sobre ele, é sobre a graça
graça, graça que nos abraçou, graça que nos alcançou, mesmo não merecendo. O apóstolo Paulo vai dizer: destituído éramos, mas o sacrifício da cruz nos trouxe a salvação. A igreja estava crescendo, avançando de uma tal forma, com tamanha autoridade, que os apóstolos já não estavam mais dando conta de atender todas as demandas. Aí no capítulo 6 você vai ver a igreja se levantando para conversar com eles, dizendo: está faltando o atendimento às viúvas, aos necessitados, às mesas. E aí, o que vocês vão fazer? Aí eles vão dizer: escolham vocês 7 homens cheios do Espírito, de bom caráter, e os levantem para servir as mesas, para servir os necessitados, as viúvas, enquanto nós estamos cumprindo a missão de levar o Evangelho. Desses 7 homens, 2 são mencionados: Estevão e Filipe, que nós lemos aqui. Esse Filipe não é o discípulo. Esse Filipe do capítulo que nós lemos é o diácono, que foi levantado pela igreja como um homem cheio do Espírito Santo, de bom caráter e um bom servo. Quando nós lemos o capítulo 8, o que está acontecendo? Paulo, que presenciou o primeiro mártir da igreja, registrado, que foi de Estevão, vai se levantar por zelo à lei para perseguir os cristãos. Um dos maiores perseguidores da história vai se levantar no capítulo 8, que nós lemos aqui nos primeiros versículos. Paulo vai se levantar de uma tal forma que ele não vai medir esforços para prender, para matar, para machucar, para ferir aqueles que anunciam o nome de Jesus. Porque para ele era um zelo à lei. Ele, como um judeu que estudou, ouvir falar desse Jesus para ele é loucura, era uma blasfêmia. Mal sabia que um dia teria um encontro com o Senhor e a sua vida seria mudada. Mas aqui Paulo se levanta para perseguir. E quando Paulo se levanta para perseguir, já existia uma perseguição do sinédrio, dos judeus, numa forma política, social. E quando Paulo se levanta, aí a igreja vai sair de Jerusalém e vai começar a se espalhar. Quem olha até pode dizer: a perseguição foi a causa daqueles que anunciavam, mas a perseguição já estava no plano do Senhor. Porque em nenhum momento você vai ver a perseguição parar a igreja. Você vai ver a perseguição ajudando, potencializando. Que negócio é esse? Isso são coisas que só o Senhor faz. O que era para desestruturar, paralisar, porque achando que prender iria calar a voz, achando que matar iria causar medo, só que na verdade o efeito estava sendo o contrário. Quanto mais prendia, mais gente orava. Quanto mais perseguia, mais a palavra do Senhor era anunciada. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para liberar isso para a sua vida. O que seria para te desestruturar, a presença dele sobre a sua vida e a missão vai fazer potencializar aquilo que chegou em suas mãos, a missão que ele depositou. O que era para paralisar está potencializando. Aqueles que estavam em Jerusalém vão sair de Jerusalém, mas na hora, se Paulo se levantou, se a perseguição está aqui, eles estão fugindo com medo, eles estão se espalhando com medo. Não era, eles se levantaram, entenderam que estava tendo uma pressão, começaram a se espalhar. Mas nós lemos aqui no versículo 1: enquanto eles andavam, pregavam o nome de Jesus. Oh glória, oh glórias. Eu louvo ao Senhor, porque os cenários que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, não devem nos paralisar, não devem fazer com que você pare de cantar, pare de adorar. Não, muito pelo contrário, há uma presença
Espírito que te fortalece todos os dias. O salmista nos diz: eleva os meus olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se apressanta e olhe para o alto, porque do alto vem nosso socorro. Oh glórias, oh glórias. Eu sei que nessa noite Ele nos trouxe aqui para nos fortalecer. Glória. Eu sei, irmãos, porque eu sinto Ele aqui. Ele nos trouxe nessa noite para trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Ele não precisa de muito, Ele só precisa de um coração disposto. Aleluia. Ele não precisa de quem tem, porque o Evangelho não é para quem tem. O Evangelho é para quem quer viver. Aleluia. O que só Ele pode proporcionar. Eles começam a se dispersar, menos os apóstolos. Nós lemos aqui: os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os demais foram dispersos. Dentre eles está Filipe, o diácono, o que foi levantado pela igreja. Para onde que ele vai? Samaria. O evangelho começa a sair de Jerusalém e vai para Samaria. A igreja não é mais, aleluia, judaica, agora vai alcançar gentios. Filipe vai para Samaria sabendo da fama que é Samaria. Samaria era uma região menosprezada pelos judeus. Quem queria sair de Jerusalém para ir para Galileia ou vice-versa nunca passava por Samaria, porque para eles quem morava em Samaria não tinha mais o cuidado, o zelo pela lei, porque se tornaram um povo misto, de língua mista, pela história que aconteceu naquela região, quando o reino foi dividido, o reino norte e o reino sul. A Síria invadiu, aleluia, o reino norte e tirou alguns de lá e trouxe outras nações. Houve essa mistura e Samaria é conhecida por isso, como um povo que não conseguiu manter o zelo à lei. Então o judeu olhava para Samaria e via como uma terra menosprezada, sem chance, sem oportunidade. É como Natanael. Lembra Natanael? Quando Filipe chega em Natanael, esse Filipe agora é o discípulo, chega até Natanael e fala: eu vim te apresentar alguém, eu quero que você conheça ele, Jesus. Aí Natanael vai dizer: Jesus é Jesus de Nazaré. Aí Natanael vai dizer: porventura alguma coisa boa vem de Nazaré? É assim que eles também consideravam Samaria. Alguma coisa boa vem de Samaria? Ninguém, nenhum judeu queria passar por Samaria, mas eu vejo Jesus rompendo barreiras. Evangelho de João, capítulo 4, Jesus decide passar por onde? Samaria. Aí os discípulos olham Samaria, aí Jesus vai dizer: é necessário. Mas Jesus, a fama de lá não é boa. É necessário. Mas Jesus, Samaria tem uma história terrível, um passado terrível. É necessário. Quando Jesus passa por Samaria, vem uma mulher com o cântaro na mão. Tem uma conversa com Jesus e fala: como é que você está falando comigo sabendo de onde eu sou? Aí Jesus olha para ela e diz: se você soubesse com quem está falando. Filipe sabe da fama que tem Samaria. Filipe sabe que se for lá vai ser mal falado por causa das pessoas que estão lá. Mas Filipe aprendeu uma coisa: se lá tem almas, se lá tem pessoas para serem alcançadas, eu vou. Ai, gente, oh glória. Se ninguém tem coragem de ir para Samaria, há um cheio do Espírito Santo que tem coragem de ir para lá. Para quê? Para anunciar o nome de Jesus. Ah, mas Samaria tem um passado. Irmãos, nós éramos como Samaria, desprezados, humilhados, sem expectativa, mas glória ao Senhor, que Jesus decidiu chegar na nossa Samaria e transformar a nossa história e transformar as nossas vidas. Olhou para o nosso passado, olhou quem éramos, sabia das nossas fragilidades, sabia das nossas fraquezas, sabia das
lamentações, mas chegou em Samaria para dizer: se beber desta minha água, nunca mais terá sede. Você experimentou e é por isso que você está aqui. Eu experimentei e é por isso que nós estamos aqui. Não existe outro lugar, não existe outro ambiente melhor do que a presença dele. Andará sobre. Filipe vai para Samaria, esse corajoso. Nenhum judeu, nem os apóstolos ainda foram lá para evangelizar, mas Filipe foi. Filipe não era apóstolo, Filipe era um diácono. Mas se ele sabia da demanda, ele foi. Porque onde tem oportunidade, onde tem almas, eu vou falar do nome dele. Filipe chega em Samaria. Quando ele chega em Samaria, nós lemos aqui: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Eu imagino Filipe abrindo a boca para dizer: Jesus cura, salva e liberta. Se vocês creem, vocês terão vida eterna. Eu não sei qual foi o discurso que Filipe deu, eu não sei qual foi a pregação que Filipe fez, mas uma coisa eu tenho certeza: o resultado apareceu. Porque quem é cheio, aleluia, do Espírito, aonde passa deixa marcas, aonde passa deixa testemunho, aonde passa o nome do Senhor é glorificado. A gente leu aqui, irmãos, Filipe pregava: quem era coxo, quem era doente, quem era atormentado por espíritos malignos, era liberto, era curado, aleluia, era salvo. E nós lemos: houve uma grande alegria em Samaria. Por quê? Porque almas, porque vidas aceitaram o nome de Jesus, foram libertadas, foram curadas. E eu vim aqui nessa noite para dizer para o teu coração: Ele não mudou, Ele não mudou. Você é um instrumento e Ele manuseia, aleluia, este instrumento. Glória. Houve uma grande alegria em Samaria, que a notícia começou a se espalhar, primo. E a notícia é: tá sabendo o que está acontecendo em Samaria? O quê? Há um povo, aleluia, que se entregou a Jesus. Há um povo liberto, sarado. Tá sabendo o que está acontecendo em Samaria? O que está acontecendo em Samaria? Aquele povo, aleluia, que não tinha expectativa de vida, aleluia, chegou um Filipe lá e mudou pela pregação a história daquele lugar. Tá sabendo de Samaria o quê? Samaria tinha tanta gente excluída da sociedade, tinha tanta gente, trazendo para o nosso vocabulário, Samaria tinha prostitutas, Samaria tinha drogados, Samaria, o que aconteceu em Samaria? Se tornou tudo ex-drogado, ex-prostituta. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Que a presença dele nessa noite te dê autoridade. E que todo medo caia por terra, que toda timidez caia por terra. Porque, irmãos, quando o apóstolo Paulo vai aconselhar Timóteo nas suas cartas, Paulo sabe que Timóteo é doente, tímido. Paulo sabe tudo de Timóteo, mas Paulo vai dizer: lute como um bom soldado, aleluia, não se embarace com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que te alistou para a guerra. Tá sabendo o que aconteceu em Samaria? O que? Vidas se renderam ao Senhor. A fama se espalhou, o nome que davam, o estigma, o estereótipo que davam a Samaria, a palavra chegou lá, mudou tudo. O evangelho chegou lá, mudou tudo.
a fama, a notícia se espalhou que chegou lá em Jerusalém, lá no ouvido dos apóstolos. Os apóstolos conversaram entre si e disseram: vai lá, Pedro e João, vão lá para somar. Vão lá para ver o que está acontecendo lá e soma lá com Filipe. Quando Pedro, aleluia, e João chegam lá em Samaria, vê que as pessoas haviam sido libertas, curadas pelo poder da palavra, olharam um para o outro e vão dizer: só falta uma coisa, o quê? O poder do Espírito Santo. O que nós vamos fazer? Vamos orar, porque como aconteceu em Atos 2, pode acontecer em Samaria também. Vamos orar. E eles começaram a orar colocando as mãos, e o texto nos diz que eles oravam impondo as mãos, e o Espírito Santo enchia os samaritanos. Acontece o segundo avivamento em Atos dos Apóstolos. Aonde, igreja? Samaria. Eram cheios. E a multidão, eram multidões sendo cheias. Irmão, o evangelho alcança coração duro, evangelho alcança gente bagunçada, o evangelho alcança e muda por completo. O Senhor está dizendo para alguém: insista nessa oração, insista nessa intercessão, insista. Não pare de falar com teu filho, não pare de falar com teu esposo, não pare de falar dentro da sua casa. Uma hora o coração vai se abrir, uma hora você vai ver alguém de joelhos dizendo: eu quero esse Jesus. Não desista da sua vizinhança, não desista da sua casa. O Senhor está falando com alguém aqui. Ore. E enquanto eles oravam, o Espírito enchia. Multidões estavam sendo cheias do Espírito Santo. E nesse avivamento, sabe o que vai acontecer? Nós lemos aqui: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Filipe, levanta-te e vai para o lado do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza. No meio do avivamento. Agora eu quero que você preste atenção, porque eu já estou caminhando para o final. No meio do avivamento em Samaria, no meio daquela grande alegria em Samaria, no meio daquelas almas que se renderam, estavam sendo batizadas não só no Espírito, aleluia, no meio daquelas multidões, aleluia, vivendo o poder do Evangelho, o anjo aparece a Filipe e diz: sai de cena, deixa as multidões, porque eu tenho um lugar para você ir agora, ao sul, no caminho de Jerusalém para Gaza. Filipe sabe desse caminho, porque esse caminho era conhecido. Só que agora, esse caminho não tinha mais pessoas que se transportavam, que passavam nesse caminho. Por quê? Porque Gaza foi destruída. Então ninguém mais andava nesse caminho. Só que você não vai ver Filipe questionando o porquê do Senhor, do anjo, está dizendo para ele ir para lá. Ele não vai questionar por que o Senhor está o tirando de um cenário que ele foi um dos que fez com que o Senhor se manifestasse ali pela humildade dele. Ele não sabe porque o anjo está dizendo, mas ele vai. O caminho de Samaria até onde o anjo está o direcionando é cerca de 96 quilômetros, e ele vai andando até lá sem saber o que vai encontrar lá. Só que quando ele chega lá, está passando uma carruagem. E nessa carruagem não tem multidões. Nessa carruagem tem um homem. E este homem está lendo o profeta Isaías. Aí o Espírito vai falar para Filipe: aproxima-te dessa carruagem. Corre, vai atrás dessa carruagem.
Quando Filipe vai, ele ouve, porque quem lia as leis, quem lia o Antigo Testamento que hoje nós conhecemos, que é os profetas, o Pentateuco, quem lia em voz alta. E este homem, que é um eunuco, está lendo em voz alta, e Filipe ouve. Quando Filipe ouve, Filipe vai entender uma coisa. O que é, Nara? Ele mandou um intérprete para quem estava lendo a palavra. Ou seja, Jesus, o Espírito, oh glória, o anjo, todos instruíram Filipe a sair das multidões para investir em uma alma só. E aí eu entendo uma coisa, seja para multidões, seja para um, Filipe continuou com a sua boca aberta para falar o nome de Jesus. Quando Filipe ouve que ele está lendo Isaías, ele vai perguntar: entendes tu o que lê? Aí o eunuco vai responder a pergunta de Filipe: como vou entender se não tem quem me Um missionário tem que manejar a palavra do Senhor. Porque quando Filipe pergunta com a intenção de explicar. Filipe pergunta com a intenção de responder as perguntas que este eunuco poderia levantar. É como Isaías, oh glória, vai dizer no capítulo 53, ao qual o eunuco está lendo: ele foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Isaías 53, eu imagino o eunuco lendo: ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o eunuco não estava entendendo nada. Será que ele está falando dele mesmo, profeta, ou de outro? E quando ele pergunta isso para Filipe, Filipe diz: não é nem o profeta e nem é outro, é Jesus. Oh glória. Porque, irmãos, quem vive o Evangelho, quem se dispõe ao reino dos céus, seja para a multidão, seja para um só, a intensidade é a mesma, a mensagem é a mesma. Filipe não vai mudar discurso, João, aleluia, o Batista não vai mudar o discurso, independente do público que está ouvindo. Filipe mantém a verdade, prega a palavra e anuncia o nome de Jesus, seja para a multidão, seja para uma alma só. Por quê? Porque o resultado é o mesmo: salvação. Talvez Deus não vai te levantar para viajar aos quatro cantos da terra, mas dentro da tua casa, na tua vizinhança, Ele vai te usar como um Filipe, na autoridade da palavra, para ensinar. Oh glória, aleluia, para pregar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: se vistam da armadura, porque nós estamos em guerra. Couraça da justiça, capacete, sandálias da preparação do Evangelho, espada na mão. Oh glória, oh glória. Se você pegar qualquer artigo, ou se você jogar lá no Google, a Bíblia é um dos livros mais vendidos, mas pouco lido. Mas neste lugar, eu creio, existe uma igreja respaldada na palavra, que vive a palavra, que medita a palavra, e o Senhor está preparando cenários para te enviar. O Senhor está preparando ambientes para te inserir. O Senhor está preparando lugares que, quando você colocar os teus pés e abrir a sua boca, seja para multidões, seja para um eunuco, seja para quem for, quando você abrir a sua boca, aleluia, e o Espírito Santo se manifestar, a obra completa vai acontecer. Vidas
serão transformadas, corações serão alcançados. Você só precisa dar o passo, porque evangelizar é necessário. Está cheio do Espírito Santo. Eu quero que você feche os teus olhos, porque seja qual for a demanda, seja qual for a forma que Ele vai te usar, contribuindo, orando ou indo, seja qual for a forma, teus pés e tuas mãos e tua boca serão instrumentos na mão dEle. Que Ele te encha nessa noite de autoridade, que Ele te encha nessa noite, aleluia, para onde você for e abrir a boca, colocar as mãos, o sobrenatural vai acontecer, não porque você pode, mas é porque você carrega o poder do Espírito, é porque você carrega a presença dEle sobre a sua vida, no abrir da sua boca, no seu posicionamento. Almas, vidas serão alcançadas pela palavra e pelo Evangelho. Nara, mas eu estou há muito tempo. Nara, eu estou com 60 anos. Nara, eu estou com 14 anos. O Senhor chamou a todos nós para irmos e anunciar o nome dEle. Eu queria que você se colocasse de pé, onde você estiver. Peça ao Senhor estratégias. Peça ao Senhor a direção. Porque se você está trabalhando nesse ambiente, se você está servindo neste lugar, se você está estudando naquele lugar, seja nesses ambientes, se você está lá é porque o Senhor tem um propósito. E seja para outros lugares que Ele for te enviar, que você entenda que aquilo que você carrega é poderoso para salvar, para curar e para libertar. O que é Jesus Cristo, a sua presença sobre as nossas vidas. Seja aquele que se levanta para servir, seja aquele que se levanta para aprender, mas também para ensinar. Eu quero que você ore e fale com Ele, independente das dificuldades ou dos desafios que você enfrenta. Há uma presença neste lugar que te fortalece, que te alinha, que te capacita. Oh, glória! Oh, Senhor, nós queremos te agradecer pela sua poderosa palavra, pela sua palavra que nos orientou aqui nessa noite. Eu sei que neste lugar tem Felipe, Senhor. Felipe que vai ver a demanda, vai se levantar e vai honrar o seu nome. Pai, que todo medo caia por terra, que toda incerteza nessa mente, hoje esse nevoeiro nessa mente, essa neblina, que a tua presença, oh aleluia, tire, que tudo aquilo que quer prender, paralisar, já foi pregado aos nossos corações, vai potencializar a missão, vai potencializar a obra, e começa em nós, mas não para em nós, vai transbordar nessa casa, vai transbordar nesse ministério, vai transbordar nessa chamada, vai transbordar nessa liderança, vai transbordar nesse coração, vai transbordar nesse relacionamento. Senhor, usa esse Felipe na tua autoridade, usa esse Felipe para as multidões e para um eunuco, usa, Senhor, usa, e nós veremos almas sendo transformadas, nós veremos obras sendo concluídas, nós veremos grandes coisas que o Senhor está fazendo no nosso meio. Abre, Senhor, esta mente, derrama sobre esta vida abundância
dia mais. Aguce, Senhor, essa inteligência. Nesse profissional, nessa área profissional, use para o seu nome ser glorificado. Nós te agradecemos e louvamos o seu nome. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir, e o seu nome vai ser glorificado nas nossas vidas, na nossa história e no nosso testemunho, Senhor. Os irmãos recebem essa palavra? Seja contribuindo, indo da forma como for. Você é um Felipe que precisa entender a demanda que existe e se levantar para servir.